Como que o seu coração vê essa realidade, Caio? Dos robôs, da inteligência artificial, de tudo que você disse. Como é que o seu coração, qual que é o sentimento que vem à tua mente, Caio? A gente está diante da possibilidade, com grandes chances de realização, da morte contínua e crescente do humano na Terra. Então, ninguém pense que a gente vai criar inteligência artificial para eles serem os nossos escravos digitais, eletrônicos, cibernéticos, multifuncionais e super, hiper capacitados, mais do que um humano. E o Elon Musk, que é um aficionado apaixonado por isso, investe bilhões em inteligência artificial. Outro dia eu estava lendo uma das muitas declarações dele a esse respeito, crente no fato de que é irreversível, e ele hoje conclui que a melhor coisa, entre as menos ruins que agora os humanos deveriam fazer, seria associarem-se definitivamente à inteligência artificial e no futuro absorverem-na em si mesmos. Em si mesmos. Essa é a história do cara. É o melhor cenário. Ora, isso é a morte do significado de ser um humano. Se você fizer aqui uma enquete, uma pesquisa, perguntar para a moçada de 30 anos para baixo, 25 anos para baixo, se lhes fosse oferecido a possibilidade de colocar algum tipo de implante, de aumento da memória, da inteligência, da informação, do conhecimento, da cultura, seja lá o que fosse, na mesma hora, assim, o oferecimento para essa coisa aconteceria imediatamente pela maioria. O pessoal ia topar na hora. Na hora. Você não precisar nunca mais fazer testes, nem provas, nem coisa alguma. Fazer upgrades. Você só faz downloads. Faz o próximo download e vai. E quem é que não quer virar isso? Quando o cara não sabe nem quem ele é, ele não resolveu o problema da identidade humana dele. Quanto mais vazios nós estivermos de humanidade, mais nós nos encheremos de artificialidade, de inteligência artificial. Os que têm alguma chance de sobreviver nesse futuro são os que carregarem de maneira arraigada o compromisso com a sua própria humanidade e com a inalterabilidade do significado de ser humano. E aí serão como seres obsoletos nessa sociedade. Mas tem que ficar para trás, né? Tem que ficar para trás para não perder a própria alma. Tem que aceitar ficar para trás. Tem que aceitar não ter o poder de competir. Tem que, todavia, ter essa sabedoria que é maior do que qualquer inteligência, porque uma coisa que caracteriza a inteligência artificial, pelo menos até aqui, e no futuro também, provavelmente assim seja, porque a síntese da sabedoria é que é uma coisa que só o espírito carrega. Porque a sabedoria transcende a matemática, a lógica, ou até a própria análise de instintos humanos. A sabedoria trabalha frequentemente e sempre contra o instinto. Sim. Ela trabalha contra todas essas coisas. Ela não tem uma construção tópica, ela é um espírito, a sabedoria. E milita contra. Então a única coisa que pode sobrar nos humanos é a sabedoria, no coração daqueles que entendem que a inteligência artificial trará um oceano de trilhões de informações, mas as pessoas vão se afogar nesses oceanos sem nenhuma sabedoria. Então o que vai haver de loucura, você imagina o egoísmo humano, o poder humano, as doenças de poder, o narcisismo humano,
potencializado por inteligência artificial que vai causar na Terra e entre nós, e no planeta todo. Nossa. Então, quem quiser saber mais, eu falei sobre isso agora no mês de dezembro, no início do mês, lá na Soul, na Barra da Tijuca, com o Kleber e o pessoal do caminho lá. 3 dias ou 4 dias a respeito disso. Salgando a sociedade líquida. E isso aí vai estar dentro do exclusivo. De modo que quem quiser ter acesso a isso tudo vai adquirir no exclusivo, vai ter acesso a isso e a muito mais coisas. Sim. Que nós estamos preparando. Sim. Mas e aí, meu irmão? Caio, e aí a Globo continua exibindo aqui a matéria de capa do site, a manchete do Lula vendo o julgamento lá do sindicato do ABC, lá no sindicato, no ABC, ele está assistindo de lá. Você tem um palpite, alguma opinião a respeito disso, pra gente fechar essa história do Lula? Não, realmente não tenho. Você tá? Eu acho, quer dizer, se der 2-1 não é o bastante para impedi-lo de concorrer, porque cabem tantos recursos que eles podem levar isso mais um tempão. Sim. E se ele concorresse e ganhasse nessa circunstância, ele poderia até assumir sob júdice. Olha só. Você veja o cartorialismo da justiça brasileira permite essas maluquices. Um cara ganhar e assumir sob júdice. Se hoje der 2-1. Se der 3-0, Caio? 3-0, aí acabou. Liquidada a fatura. Sentença a ser cumprida. Acabou para ele. A sentença a ser cumprida. Depende da dosimetria da decisão. Eles podem decidir de várias formas. Podem inclusive decidir considerando outras coisas. Podem decidir por uma dosimetria menor do que a do Moro, ou podem ampliar a do Moro. Tá. Podem baixar de 9 anos. E aí, em baixando, ele poderia cumprir prisão domiciliar, uma coisa desse tipo, no caso de condenação. Em aumentando, não. Aí ele tem que fazer pelo menos uma viagem simbólica por dentro do sistema penitenciário. Ficar lá 1 mês ou 2, darem habeas corpus para ele ir para casa, alguma coisa assim. Agora, isso no caso de ser 3-0. 3-0, então, fecha a fatura. No caso de ser 2-1, abre porta para tanto recurso que vai se adiando isso até chegar-se a esse ponto. Dele poder concorrer e, se ganhasse, poderia assumir sob júdice. Agora, existe uma possibilidade enorme de que a sentença seja em favor da primeira instância e da acusação do Ministério Público. Eu diria que tem 80% de chance de ser assim. Agora, ninguém pode saber o que está no coração de juízes. De modo que fica aqui apenas uma ilação a respeito do que está acontecendo lá.